Bom, gente, Câmara Esportiva de volta nesta terça-feira, 3 de junho de 2025. Acertem os seus relógios, 13 horas mais 7 minutinhos. Começando a nossa sala de visitas. Agora é Câmara Cast, não é isso? Eu digo sempre aqui, né? Eu gosto muito de estar à frente desse segundo bloco, trazendo aqui personalidades do esporte, sejam elas atletas, técnicos, gestores, dirigentes, né? Investidores, ou seja, todos aqueles que têm envolvimento com o esporte. A gente traz aqui para a nossa sala de visitas e quem ganha com isso é o amigo telespectador, porque aqui a gente conta a história, né, do nosso esporte, né? Eu digo sempre que o esporte, a gente considera o início daquilo que a gente entende como esporte organizado, o início dos anos 70, né, onde a Secretaria da Educação, naquela época, começou a articular aí as primeiras equipes, as primeiras contratações, né? Tinha esporte antes? Lógico que tinha, né? Lógico que tinha. Mas eu digo, 1970 foi quando a Secretaria de Educação se posicionou à frente de tudo isso, realizando trabalhos que acontecem até os dias de hoje, né? Hoje não mais Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, mas também existem as entidades, né? Muitas dessas entidades a gente traz aqui para o programa, e atendendo a uma solicitação do telespectador, contando a história dessas associações, todas elas muito importantes para o esporte, né? Hoje chegou a vez de uma associação que fez histórias, né, na modalidade de judô, que é a Morimasa, e aí nós convidamos aí para fazer parte dessa resenha gostosa, né, José Aparecido Gomes, o professor que está aqui ao meu lado, né, o Robert Utzel, depois se eu estiver errado ele me corrige, ex-aluno dessa importante instituição, o professor Luiz Humberto, que faz aí um trabalho interessante, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é um trabalho que, antes de mais nada, tem um cunho social importantíssimo, e também o Wagner Morimasa, presidente da Associação Morimasa, né? Faz parte dessa história, dessa família Morimasa, que tem essa importância tremenda para o nosso judô. Vou começar com você, Zeca. Zeca é uma forma carinhosa, né, de tratar aqui o professor maravilhoso do nosso judô. Que bom que você está aqui, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite. Bem, para falar do judô, a gente tem que voltar. A família Morimasa, eu creio que deve ter começado nos anos 50, com 2 irmãos. Sim. Né? E eu comecei nos anos 1966. Fazia atletismo no quartel, com 19 anos, vim para Guarulhos, entrei na capoeira, aí meu irmão me levou para o judô, eu continuei. Aí em 1975, eu falei que sem ser Morimasa que eu ia dar aula de judô no colégio 9 de julho. Aí começamos, um ano depois eu comecei com 30 alunos, terminei o ano com 2. Por quê? O treino do Morimasa era muito, muito puxado na época. Tá? O que eu aprendi, eu aplicava com a garotada e ninguém aguentava o treino. Ficamos com 2. Aí fui fazer faculdade de Educação Física, terminei o curso, começou a mudar meu pensamento, né? Aí em 1978, a prefeitura me convidou através do professor Marcos Magnoni. Sim. Ele é o responsável da minha ida. Aí me pediram para eu montar o evento, eu não sabia montar na época. Para quem que eu fui falar? O Sensei Morimasa. Sensei, olha, você precisa montar assim e assim. Ele falou assim, Zeca, eu não quero saber de prefeitura. Ele nunca quis. Sim. Esse lado, né? Aí eu fui procurar ajuda com outro amigo meu, o professor Suganuma, e a coisa foi acontecendo. Começamos em 78 na prefeitura, alguns alunos do Morimasa vieram treinar comigo, o Robert foi um deles, teve mais alguns lá. Eu sei que em 4 anos, de 78 a 82, nós montamos uma equipe, a melhor equipe da América do Sul, infantil. Graças a quê? Ao ensinamento do Sensei Morimasa, pela disciplina dele, dedicação, a seriedade que ele levava, né? Aí o que eu fiz? Os meus 12 anos de aprendizado com ele, era muito pouco para eu estar à frente de uma prefeitura. Eu, recém-formado em Educação Física, eu apliquei o que? A ciência do esporte, aliada à psicologia,
matéria que eu tinha na faculdade e transformamos numa super equipe. Sim. E a coisa caminhou Acompanho por tudo aí. isso de perto. Para você que nos acompanha, gente, só para a gente ilustrar essa pauta de hoje, o assunto é a Morimasa, essa grande instituição de ensino de judô aqui da cidade, mas só para fazer aqui um preâmbulo, né, de tudo que a gente vai conversar aqui, né, o judô é uma arte marcial, entendida também como modalidade esportiva, criada por Jigoro Kano em 1882, gente, olha só. Né? No Brasil, a sua prática acontece com o início, né, do período da imigração japonesa, ou seja, no início do século XX, né? E o esporte que é disputado em Olimpíadas, né? Desde 1945, portanto são 15 edições, né? O Brasil conquistou até 2024, gente, 28 medalhas. Maravilha, hein? Né? Hoje temos aqui no Brasil, segundo informações, 2 milhões de praticantes, gente. Que maravilha, né? E legal poder falar do judô aqui no nosso Câmara Esportiva. Zeca, você, ainda continuando com você, antes do Morimasa não tinha nada. Foi justamente o Morimasa que deu início aos primeiros ensinamentos, a primeira formação de equipes aqui em Guarulhos. Primeiro em Morimasa, surgiram algumas pequenas academias. Uma era no Tibagi Clube, tinha no Clube Recreativo, Sim. o professor Magário, né? Sim. Mas até o final dos anos 70, deixou de existir. Sim. Temos fotos aí, né? Depois a gente vai ilustrando, Zeca. Está aí a Associação de Judô Morimasa. Sensei Morimasa, Aqui à esquerda, né? Sensei Kokichi. Tá. Aí essa foto é de 1974, 75. Ali no final lá, não, essa aí não, essa aí é a última equipe de alunos do Sensei Morimasa. Sim. Essa primeira aí, esse primeiro agachado ali, ó, à esquerda, é o Antônio Arata, sabe? Sim. Para mim, na minha concepção, foi um gênio. Na época, questões administrativas, estrutura, ele acabou parando o judô, mas viria com certeza até hoje aqui. Sim. Você falou, né, estamos mostrando aí fotos, né, do acervo aí do professor José Aparecido Gomes, do Zeca, né? E vocês viram aí a foto dos alunos, e aí nós temos aqui um ex-aluno, que é o Robert Wutzu, ex-aluno, prazer em tê-lo aqui também, viu? Prazer é meu. Legal. A gente falava nos bastidores, né, Robert, da tua passagem por essa academia, né, e o que significou isso para você. Vamos passar isso para o telespectador. Por que você foi buscar o judô? Você me dizia lá fora que foi a sua mãe que te encaminhou para o judô, é Sim. isso? A professora minha na época, Sim. pelo fato de eu estar sofrendo bullying na escola, Sim. orientou minha mãe a me matricular no judô, Sim. para que eu não apanhasse mais na Sim, escola. sim. Entrei no judô, agora eu apanhava nos dois lugares, né? Ô, Robert, que ano foi isso, o teu início na modalidade? Foi em 1970, com 5 anos. Sim. O professor Morimasa, na época, relutou em me admitir como aluno, porque falou que eu era muito novo, Sim. que eu esperasse 1 ou 2 anos. Sim. Mas minha mãe insistiu, ele acabou Abriu cedendo. uma exceção. Abriu uma exceção e eu acabei sendo aluno aí com 5 hein? anos. Que bacana. E aí, você tinha 5 anos de idade? 5 anos. Legal. 5 anos. Legal. E aí, bom, você praticou judô praticamente quase que até os dias de hoje, eu né? parei com 38. Olha, gente, com 5 38. até os 38. Isso. Então, 5 com 38, 33 anos de prática do judô. E de vez em quando a gente vai em alguma academia ainda, né? Sim. Para relembrar, né? Sim. Isso sempre é bom. Você hoje você está no Brasil, mas também tem residência no exterior, Isso. né, nos Estados Unidos. Queria que você falasse para o telespectador, eu sempre trato desse tema aqui com muita responsabilidade, sabe, Robert? O significado do esporte para a sua formação, né? Você começou novinho com 5 anos. Queria que você passasse para o telespectador um pouco do que isso significou para a sua vida pessoal. O esporte acho que é uma coisa fundamental na vida de uma pessoa, para a formação psicológica, para ensinar valores, disciplina. Como o professor Morimasa falava, é uma coisa que ensina a pessoa a ser gente, né? Legal. O esporte é uma coisa importantíssima na vida da pessoa e é uma coisa que permeia até a vida inteira da pessoa, né? Ensinando persistência, ensinando saber a perder,
saber ganhar, saber perder também, Sim. né? Que às vezes é muito mais Sim. importante que saber ganhar, Sim. é saber lidar com a derrota, né? Porque a vida é isso, né? Nossa vida é constituída de perdas, de ganhos, né? De vitórias e derrotas. E o esporte trabalha isso aí. Acho que nada melhor do que o esporte para trabalhar essa questão. Exatamente, saber ter objetivos, Sim. perseguir objetivos cegamente, e isso é uma coisa bem legal que eu trago para a vida do judô, né? Sim. Robert, e até mesmo independente das medalhas que possam ser conquistadas, né? Todo mundo busca, né, a vitória, todo mundo quer a medalha, mas eu acho que a ferramenta esporte para a formação do cidadão, né? Exatamente. Porque chega um dia também que a prática esportiva de competição ela termina, né? Mas fica o legado aí da formação do cidadão, né? É importante, são os morangos que a gente colhe pelo caminho, né? Sim. O destino é Sim, importante sim. também, claro, mas não pode todo mundo ser campeão olímpico, não pode todo mundo ser campeão brasileiro, né? Sim. Mas, assim, o benefício que o esporte traz, né? Ter o objetivo de se aperfeiçoar com o esporte. Isso acho que é o maior ensinamento do judô é esse, né? Conforme aquela máxima, né? Não é se aperfeiçoar para lutar, mas lutar para se aperfeiçoar. Sim, Né? perfeito, perfeito. Robert, você era aluno dessa era Associação Morimasa, é esse o nome Morimasa. correto? Associação Morimasa. Você, obviamente, disputava competições pela associação, mas também atendia a convocação do professor Zeca quando se tratava de participação nos Jogos Regionais e Abertos. Sim. Você fez parte desse grupo? Sim, na realidade, assim, muito cedo, depois de 4 anos de prática, mais ou menos, eu comecei a ser aluno do professor Zeca, Sim. né? E uma evolução natural foi daí participar dos jogos um pouco mais tarde, né? Sim. E participei da equipe de Guarulhos de judô durante, acho que mais de 10 anos. Aí. Maravilha, parabéns. Jogos abertos, jogos regionais, Sim. Campeonato Brasileiro. É importante ouvir aqui, Robert, você hoje com essa residência, parte da sua... Você reside no Brasil, mas reside nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. Isso. Você me dizia em off, você tem uma filha que estuda fora. Você consegue perceber uma diferença do que se vê lá fora em termos de responsabilidade para com o esporte, do que nós temos aqui no país, no nosso Brasil? Na realidade, eu tenho uma filha, né, que está terminando agora o college. Sim. E tenho um filho de 9 anos, né? O que chama bastante atenção é a importância que se dá ao esporte lá, né? Então, o esporte é realmente uma parte importante. A pessoa praticar o esporte lá, se a pessoa vai bem no esporte, isso pode determinar de uma maneira radical como é que vai ser a vida acadêmica da pessoa, né? Legal. Então, desde cedo, essa valorização do esporte na vida acadêmica da pessoa é o que provavelmente traz todo esse sucesso que eles têm. Não é só uma questão estatística deles terem mais pessoas treinando, mas a importância também que se dá a Mas isso. em toda a fase do estudo, né? Começa como criança, no college, como você está colocando, mas vai até o chamado desporto universitário. Exatamente, né? Exatamente. Isso aqui vem, por isso que a coisa dá resultado. Legal. Já volto com você, viu, Robert? Deixa eu falar agora com o Luiz Humberto, tem um núcleo de judô, eu queria que você falasse sobre isso. Você participou desse processo da Associação Morimasa, conta um pouquinho da tua história. Obrigado também pela sua presença, viu? Boa tarde a todos, obrigado por participar desse programa. Sim, eu treinei com o Sensei Morimasa até o ano do falecimento dele. 2019, né? Isso. Logo que veio o Covid, né? Sim. E eu treinei com ele justamente por essa coisa que o amigo falou. O meu filho tinha 5 anos de idade. Aí eu procurei o judô porque meu filho já estava sofrendo bullying na escola. Eu falei, você vai treinar judô. E aí o sensei falou assim, eu não pego criança com menos de 7 anos. Desse jeitinho, não quero. Eu falei, então eu me responsabilizo por ele. Eu vou treinar com ele, e se o senhor permitindo, vamos treinar os dois juntos, se acontecer alguma coisa, eu me responsabilizo. E aí comecei a treinar com ele e não parei mais. Foi até o alcance da faixa preta com ele. Né? E foi uma grande história, uma grande experiência, porque ele, além de tudo, assim, é o grande ser humano que ele foi, né?
E logo que a gente conseguiu, começou a trazer mais pessoas, mais jovens para treinar, mais adolescentes, e a associação foi começando a tomar fôlego de novo, né? Legal. E é uma história muito bacana, né? Participava dos campeonatos, né, com o Sensei, e ele muito exigente na parte física, muito exigente na parte disciplinar. Então, eu acho que o judô, como ferramenta educacional, não só esportiva, mas educacional, ela é tremenda, né? Então, ela forma não só realmente grandes esportistas, mas grandes pessoas com caráter, né? Então, isso é uma coisa, a disciplina do judô, ela é autêntica, né? É uma coisa muito interessante. Em conjunto a isso, né, conheci o Wagner, que é sobrinho neto do Sensei, e tive a oportunidade de conhecer o Zeca também, e o Carlão, que é também uma pessoa muito importante, que não posso deixar de citar, que ajudou a gente ao todo o trabalho, o Ayman, pessoas que ficaram com o Sensei até o final, né? E tive a oportunidade, com os ensinamentos do Sensei, a abrir um projeto social, que hoje está localizado ali no bairro do Santa Emília, no Taboão, né? A Igreja Brasil para Cristo, lá do campo do Taboão, é a que patrocina esse projeto, né? Permite que esse projeto seja patrocinado por eles, né? E a gente consegue lá atender diversas crianças, adolescentes, pessoas que precisam realmente, que têm vontade de treinar, né? Porque o judô, ele é essa ferramenta, né? Ele faz realmente essa grande diferença. Só realmente quem treina ou quem já treinou entende a diferença que treina judô pode oferecer, né? O que o treino do judô pode oferecer. E lá a gente atende lá. Já chegamos a atender mais de 150 crianças, né? Nesse projeto. E quem estiver assistindo, né, do projeto social, o meu abraço para vocês, né? Vocês sabem que a gente está junto aí já faz um tempo. Vamos continuar, né? Gambarê, né? Gambaré, né? Luiz, você tem você como atleta, você foi até 2019. Até 2019. Né? Aí teve o passamento do Sensei Isso. Morimasa, e você parou com a competição, é isso? Na verdade, eu foquei nos estudos já de professor, né? Então, após a faixa preta, eu também sou professor de jiu-jitsu, né? Okay. Sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então, eu comecei a ensinar, mas justamente com esse DNA Morimasa, né? Os ensinamentos que o Sensei me passou, os ensinamentos que eu aprendi que legado, lá. Né, gente? Isso mesmo. Tanto Sensei Morimasa, também não posso deixar de falar do Sensei Kokichi, que era presidente da USEG. Põe uma foto de novo aí, professor, tá lá. Lá, né? Sensei Morimasa e Sensei Kokichi, né? Então esses aí é Batman e Robin. Legal. Mas Sensei Kokichi, apesar do falecimento do Sensei Morimasa, foi ele que me entregou a faixa preta, né? E é isso que a gente traz, né? Ele tá ali também, nessa foto, Sensei tá ali embaixo. Legal. Né? Então, assim, é um grande legado, né? Hoje nós temos esse projeto social e também temos a nossa academia de jiu-jitsu ali no São João, né? Que a gente ensina judô também, né? Então ensina judô e ensina jiu-jitsu. Aí, né? Onde o judô é trabalhado aí como ferramenta educacional, né? E aí essa entidade canaliza para a área de competição. Sim, esse ano. A competição é inerente ao ser humano, né? Isso. É inerente, não tem jeito. Né? A gente começa sem compromisso, né? Tá aqui um exemplo, né? A mãe vai lá aprender, lá para não apanhar mais dos seus coleguinhas de turma lá, o bullying, né? E aí acabou se transformando num grande atleta, né? Que é o caso do Robert. Com você também foi mais ou menos isso? Mesma coisa, isso mesmo. Participando de campeonato regional, interregional, estadual, né? A gente buscando sempre a excelência, né? A gente sabe aqui, entre os judocas, a gente sabe que o campeonato estadual paulista é o mais forte que tem no Brasil, é o mais forte, né? Em termos de atleta, em termos de competição, né? E o Sensei sempre fala assim, vai competir, né? Não importa trazer medalha, vai competir. Então tinha que estar sempre envolvido na agenda de competições. E no projeto social a gente faz a mesma coisa, né? A gente começa a pegar a criançada, ver lá quem tem mais um talento, que é uma pérola, né? A gente começa a falar assim, isso aqui vale a pena, isso aqui vale a pena. O professor Zeca, comendador agora, né? Comendador Zeca. O grande centro do judô no Brasil
É São Paulo? São Paulo. São Paulo. Apesar de vários estados, Sim. está surgindo atletas ótimas, o Rio Grande do Sul, campeã olímpica, Sim. o pessoal do Nordeste, mas o grande mundo de praticantes é São Paulo. Legal. Bom, daqui a pouco eu volto com todos aí. Só estou seguindo uma ordem aqui para a gente não se perder na nossa linha de raciocínio. Está aqui também o Wagner Morimasa, que hoje é o presidente da Associação Morimasa. Também muito bom ter você aqui, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Ninguém melhor do que você para contar um pouquinho dessa história, né? Você faz parte da família, né? Sim. Desse início de trabalho do Sensei Morimasa, né? Ele veio do Japão para o Brasil e já começou a articular esse movimento. Imagino que na época do início dos imigrantes, né? É mais ou menos por aí? O Morimasa, ele é a terceira geração de judô após o Jigoro Kano. Tá. Jigoro Kano é o criador, né, do judô. Ele teve um discípulo chamado Mestre Ono. Isso no Japão, né, gente? Estamos indo lá para o Jigoro Kano lá no Japão. né? Exato, Isso, exato. 1882 lá, Isso. né? Então, o Mestre Ono foi um dos discípulos do Jigoro Kano, enviado para São Paulo para difundir o judô aqui. Ah, que legal. Então, o meu avô, Matahiko Morimasa, Sim. e o meu tio-avô, Zenya Morimasa, Sim. eles foram discípulos do Mestre Ono. Olha que maravilha. Então, nós somos a terceira geração. Que escola, hein, gente? E dentro disso tudo, vem uma essência da disciplina oriental, vem toda uma essência, porque o meu tio-avô, o meu avô são japoneses mesmo, né? Então vem toda uma disciplina, toda uma cultura, todo um ensinamento dentro do rústico, dentro do duro mesmo, dentro das dificuldades, né, que o Japão enfrentou nas épocas antigas, né? Então eles trouxeram tudo isso. Então hoje, por exemplo, tem muita tecnologia, muito tipo de treinamento modernizado, mas o Zeca mesmo, o Kokichi Ura, né, o pessoal das antigas, eles contam histórias que eu não era nascido ainda, eu nasci em 78. Mas eles contam histórias que o pessoal treinava ali no meio de caixotes de feira, com tatame de palha, né? Então, era tudo desregulado. Então, o pessoal se machucava bastante naquele tempo. Então, criou-se uma equipe muito dura na época, né? Casca grossa mesmo, né? E o pessoal veio trazendo essa essência, né? Tanto é que o Zeca comentou que teve que adaptar, né, para poder treinar a juventude, porque o pessoal, ele conta uma história que quando teve uma época que estava com 30 e poucos alunos, né? E no final do mês tinha só 2. Só 2, né, Eu Zé? explicava o treino do Sensei Morimasa, que era duro. O treino realmente era duro. E O judô é uma derivação do jiu-jitsu, é isso ou não? Deixa eu ver alguma coisa a respeito. acho que o Zeca é melhor para falar disso, né, Zeca? Bom, o pai do judô é o jiu-jitsu. Tá. O jiu-jitsu foi criado no século XVI, Sei. né? Antecedendo, então, o judô. O Jigoro Kano era um professor universitário, praticante de jiu-jitsu. Ele resolveu fazer um esporte mais suave, que a criança pudesse praticar. Entendi. Né? E, como ele era do jiu-jitsu, ele começou a desenvolver, criar técnicas. Ele, por exemplo, tem golpe. Tinha um peixe chamado, o nome exato em japonês eu não sei, o taiotoshi, que se aplica, né? Sim. Esse peixe botava a isca lá e começava a correr com a isca. O peixe abria a boca, ele puxava ao contrário e pegava. Ele criou o taiotoshi. Olha. Por exemplo, o Sr. Inagi, ele viu uma árvore que tinha uns objetos em cima, né? Deu um vendaval lá, a árvore dobrou, o objeto caiu, ele fez o Sr. Inagi. Então ele foi criando uma coisa da natureza e o judô que é hoje. Maravilha. Ô Wagner, do início da associação, né, Morimasa, até o seu fim de atividades, que já foi tratado aqui em 2019, quantos foram anos de atuação? O Morimasa era o tio-avô, né? Meu tio-avô. Tio-avô. Bom, então foi dos anos 50, né, de treinamento e tudo, até 2019. Ou seja, ele foi, até o fim da vida ele
exato. Exerceu exato. o comando Até aí o do fim da trabalho. vida, até o fim da vida. Maravilha. Ele, com 95, 96 anos, ele estava andando da casa dele até o dojo, que ficava no fundo do quintal. Sim. Ele andava até o dojo e sentava lá e esperava os alunos. Olha só que Tinha maravilha. dia frio lá que ele sentava lá, ficava no horário, todo dia lá, 8 horas, né? Todo dia, 8 horas, o Luiz sabe. Disciplina, amor pelo que fazia, E conhecimento. se não viesse ninguém, ele esperava lá 20 minutos, né? Não viesse ninguém, ele ia de novo, se trocava e ia para casa. Sim, maravilha, maravilha. Com kimono, com kimono. Bom, a gente conversava, né, em off. Você hoje preside a Associação Morimasa, não é isso? Sim. E a ideia é de tentar revitalizar, de trazer esse trabalho de novo, oficializar isso como instituição de ensino da modalidade. Você faz isso em parceria com o Luiz. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, atualmente a família ela está fazendo o fechamento do CNPJ da Associação de Judô Morimasa. Porém, o legado não morre, né? Então, estamos conversando, eu e o professor Luiz, né? Nós estamos conversando a respeito de dar continuidade ao legado. Por que essa continuidade? Além de nós termos um nome muito próximo da fonte do judô, né, da base, da essência, né, de Jigoro Kano, do início de tudo, nós cremos, hoje eu, o Luiz, somos cristãos, assim como o Zeca também, nós somos cristãos. E nós cremos nas questões de moldar o caráter do ser humano, né? De ensinar a vivência, ensinar o que é a vida, né? Dentro de padrões bíblicos. E essa essência bíblica, ela caminha paralelamente com o que nós aprendemos de disciplina dentro do judô Morimasa, né? Então, toda essa disciplina, essa cultura, ela caminha paralelamente. Então, a ideia nossa é darmos essa continuidade para a formação de caráter de jovens, de crianças, né? A gente tem uma história de um rapaz que eu estava entrando na casa do meu tio, um senhor de uns 60 anos. Ele começou a olhar para dentro da associação de judô, isso já com o meu tio já falecido, né? Ele começou a olhar para dentro da associação e ele declarou que ele fez judô lá quando era criança. E ele contou uma história, em lágrimas ele conta uma história, que o meu tio, um dia que ele foi para lá, ele chegou acho que uns 2 minutos atrasado, e o meu tio não deixou ele entrar para treinar. Falou assim, não pode entrar. Ele falou assim, mas minha mãe está pagando. Não importa, pega dinheiro, leva embora. Não pode entrar, tem que ter disciplina. Aqui tem horário, aqui tem regra para horário. Né? Aí a mãe dele, ele voltou para casa, a mãe dele foi no outro dia reclamar com o meu tio. Falou, mas a gente está pagando, ele veio para treinar. Não, mas aqui tem horário. Tem que chegar ao horário, tem que cumprir horário. Ele falou assim, não quero seu filho, pega dinheiro. Não. Aí a mãe meio que deu uma recuada, falou assim, não, faz o seguinte, tudo bem, ele vai chegar no horário e tal. Então entra, pode treinar, mas tem que obedecer regras, né? E aí esse senhor, ele confessou para mim que até hoje ele não perde hora para nada na vida dele. Olha, tá vendo? Então são princípios que foram aprendidos. Preciosidades que só o esporte, né? Promove aí, que bacana. O pessoal estamos aqui conversando com essas preciosidades aqui do judô de Guarulhos, né? E que atravessaram divisas, né? Praticando a modalidade, com tantos ensinamentos recebidos, e tenho certeza que são ensinamentos que eles colocam em prática, né? Ou para os alunos ou para a própria família, né? Como é o caso aqui do Robert, né? Que tem filhos aí que praticam esporte. Em que fase está essa situação de revitalização, de trazer o Morimasa, colocar no circuito aí de instituição de ensino do judô? Que fase que vocês estão dessas conversas todas? A primeira delas é destituir a antiga personalidade jurídica, né? Encerrar aí o CNPJ. Correto. E a partir daí? E a partir daí eu estou em conversa com o professor Luiz e eu quero que ele fale a respeito disso. Vamos lá.
Obrigado, viu, Wagner? O que nós estamos desenvolvendo? Né? O material primeiro, né, para a gente trabalhar com essa visão, e o local, né, e reunir realmente todo o material que a gente tem em relação ao judô Morimasa. Qual que é a ideia? Né? Ser um instituto, né? E através desse instituto a gente conseguir trazer realmente essa visão, né? Okay. Então, assim, para as pessoas que não conhecem, as pessoas que às vezes não estão entendendo essa visão que o esporte traz, são valores que você só vai aprender realmente se você buscar na fonte. Sim. Né? Então, numa sociedade onde que os valores hoje em dia estão todos, já praticamente quase todos corrompidos, é difícil você ver algo realmente de valor, né? Essa é a palavra certa, né? Algo de valor, né? Então, nós estamos buscando isso, buscando realmente revitalizar, trazer essa visão, né? Do próprio, não só do judô, mas de todo esse caráter que envolve a arte marcial, que envolve a disciplina, né? Quando a gente fala de caráter, né, não é só essa visão, mas o Jigoro Kano tinha uma frase que ele falava duas frases que eu acho muito interessante. Ele falava: se você entrar numa luta com medo de perder, então você já perdeu. Sim. E a segunda é que não adianta você ganhar sem honra. Então, quando a gente fala do educador Jigoro Kano, né, que até o sensei estava falando, como ele foi o criador dessa modalidade do judô, ele compilou o judô numa época em que realmente os valores daquela época já estavam sendo... Né? Então, ele, para se entender o que é, o Jigoro Kano é a pessoa que transformou o judô numa, digamos assim, numa ponte entre o antigo e o novo. Sim. Entre o antigo e o novo. Então, através disso, através dessa característica, é que se mantém o legado de todas as artes marciais. Porque quando se entende a historiologia do judô, nós vemos, tem fotos, né, há matérias e há fotos em que os mestres da época, de karatê, de Goju Ryu, de Aikijutsu, todos eles se comprometem com o Jigoro Kano a transformar uma metodologia moderna do ensino das artes marciais. Então, o Jigoro Kano está para o esporte, assim como o Barão de Coubertin está para o judô, para as Olimpíadas, né? É toda essa dignidade, tudo isso que está acontecendo, que acontece até hoje, entre as artes marciais, acontece por causa do Jigoro Kano. Legal. Né? Produção, só assim, dá uma olhadinha na tela aqui para mim, por favor, só para mim não perder a referência, por gentileza. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho que vocês fazem, você me falou de 2 núcleos aqui, né? Isso. Um no São João e outro... E outro no Taboão, no Santa Emília. Vocês estão numa mídia aí, como é que faz para se aproximar de vocês? Isso, temos aqui o projeto social, né? Luta pela Paz, o BPC, né? Tá no Instagram, tá no Facebook. E tem a Ueda Jiu-Jitsu, Paulo São João também, que está no Instagram e no Jiu-Jitsu, e no Facebook. Quem cuida disso é minha filha, meu filho me ajuda lá no projeto social, junto com o Vitor, minha esposa que estiver me vendo aqui também, né? O meu filho também, todos os meus filhos, né? Vamos dar nome aí, quem são os filhos aí? Quem são os filhos? Arthur, Raíssa, Bruno e Enzo. E a esposa? Raquel. Legal. Né? Então, só para trazer isso, a gente tem essa visão, a visão de passar tanto onde é o nosso polo do jiu-jitsu, como no polo do judô, de passar a mesma visão da arte marcial. Isso eu sempre falo para os alunos, né? Falo assim, vocês vão aprender jiu-jitsu aqui, mas o DNA é judô. Legal. Assim, né? Então, é a mesma coisa o pessoal do judô. Wagner, você falou do CNPJ, mas a associação, você preside a Associação Morimasa, é isso? Sim. Então o estatuto, essas questões todas que dão direção a tudo, isso continua? Sim, continua. Tá. Porém, vai sofrer algumas adaptações, né? Em conversa com o pastor Luiz, o irmão Luiz, a gente vai estar adaptando essas questões do estatuto, porque nós estamos realmente findando essa associação, né? Mas a ideia é criar uma nova com algumas
questões assim do estatuto já moldadas segundo o nosso... Trazer para os dias de hoje, inclusive. Exato, Né? exatamente, Não é isso? exatamente. Ô, Wagner, nós falamos aqui, estamos falando da Morimasa, essa grande associação da prática do judô aqui em Guarulhos. O local da associação sempre foi ali na Felício Marcondes. Felício né? Marcondes, exato. Isso. E aquele prédio de vocês até da família? É da família. Sei. Ainda é da família, porém ali vai ficar à venda, né? Ali está à venda, né? Tá. Na Felício Marcondes nós estamos vendendo o terreno que é do meu tio lá. Legal. E estamos cogitando, eu e o Luiz, né, a respeito do novo local e como que a gente vai, como que nós vamos atuar, né? Legal. A gente vai aguardar a presença de vocês aqui de novo, né? Trazendo essas novidades do novo local, né? Já com um novo estatuto aí, continuidade desse legado, né? Que o Sensei Morimasa deixou aí para os amantes do judô, né? Para a nossa sociedade, né? Porque esse trabalho tem tudo a ver com a sociedade, com a formação dos nossos jovens, né? Ô, Robert, você quer colocar mais alguma coisa? A gente está com o nosso tempo, a produção já me ensinou finalizando. E você me traz aqui um grande exemplo, né? E falou muito bem sobre o que o esporte significou para você, né? Tenho certeza que você passa isso para os seus filhos. Uma coisa que eu queria colocar, talvez, para quem está assistindo, é que o esporte é uma alternativa para tirar a criança de um contato excessivo com a internet, com um mundo que às vezes não é real, né? Onde tudo é fácil, né? Trazer para uma coisa que seja mais saudável e que seja educativa e que atue na construção do caráter da criança, né? Legal. Então, nesse ponto, acho que não tem nada que seja mais construtivo do que religião e esporte. Né? E a gente percebe tanto isso, né, Zeca? Nós somos educadores, né? A diferença, né, que é gritante, viu, gente? Daquela criança que teve oportunidade, assim como eles, de frequentar uma atividade esportiva, né? Daquelas que, infelizmente, não tem essa possibilidade. Realmente, a diferença é bastante grande, né? Aquele primeiro momento da criança, onde vão ser construídos os hábitos, né? Afastar de coisas ruins, né? Construir bons hábitos, evitar coisas que, de repente, lá na frente vão cobrar o imposto, né? Que no sentido de saúde, no sentido, não saúde só física, mas mental, né? Legal. Ô, Wagner, para a gente ir terminando, o Sensei Morimasa teve filhos? Não teve Não filhos, teve filhos, tá. só sobrinhos. Então, esse legado todo passou para os sobrinhos, né? Passou para os E dá sobrinhos. continuidade. Maravilha. Zeca, Comendador Zeca, agraciado com esse título de extrema importância recentemente. Não dá para se falar de judô aqui na cidade sem se falar de Morimasa. Não dá para se falar de judô sem falar de todos vocês que aqui estão, inclusive de vocês, Zeca, com essa história sua que eu acompanhei muito de perto, né? 78 começamos juntos lá na Padre Celestino 108, no antigo DEC, né? Lá que começou. Não começou lá, começou aqui na biblioteca, né? A organização esportiva, depois foi lá para Padre Celestino, período que nós nos encontramos e você fez um trabalho que fez toda a diferença, né, no esporte da cidade. Que bom. Obrigado por me ajudar a trazer essas feras do judô aqui para o programa. Só queria lembrar alguma coisa. Sim, O fica à Wagner vontade. falou que o garoto chegou 2 minutos atrasado e falou, não, horário, né? Na época que eu treinava, ele tinha um comércio, um armazém em Perus. E ele vinha de ônibus de lá até Guarulhos. Olha. Ele morava, né? Eu lembro que ele nunca chegou atrasado. Pois é. Então ele era Um exemplo, severo, né? Dá um exemplo. Na minha última fase do judô, antes de me aposentar, acho que 2008, por aí, encontrei com ele num torneio em Campinas. Ele falou para mim assim, Zeca, não esqueça que teus primeiros passos foi comigo. Aí eu falei assim, Sensei, não foi o primeiro passo, foram muitos. Aí ele deu um sorriso e foi embora. Ô, Zeca, para a gente fechar aqui essa sala de visitas, a gente ficaria aqui a tarde toda com essas preciosidades. Que falta essa daí? Isso é campeonato sul-americano? Não, aí é o seguinte, uma história diferente. Eu fiz faculdade para ser técnico de atletismo. Sim. Ali, ó, eu estou num campeonato sul-americano, em 77. Então, eu fui atleta no quartel, corria, gostava de correr, né? O professor Zeca fez faculdade de 7 Ó, meia, essa época
76, 77, 78. Começou no atletismo, né? Atletismo, eu fazia velocidade. Sim. Disputei jogos regionais, o primeiro, Com atletismo. no atletismo. Olha. Tá? Aí, esse torneio É. da família ONU, a família ONU lá, do lado esquerdo. Isso foi em 73. Tem uma foto também do Luiz aí, ó, do Robert, aí, ó, a produção, vê se... Vai passando aí. Tá ali, ó. O Robert. Tá no pódio lá. 72. Segundo colocado. Ele era faixa branca, lutando com a molecada faixa colorida. Sim, sim. Ô, Zeca, para a gente ir embora aqui, feliz de ter feito uma boa sala de visitas, quem ganhou com isso foi você que nos acompanha, tenho certeza disso. Né? A gente sempre fica naquela do legado, né? O que significou tudo isso, o que foi deixado para as gerações de hoje. Você teve à frente de um projeto muito grande lá na Secretaria, antes Educação, depois Secretaria de Esportes, com presenças importantes. Lembro aqui de um outro grande mestre, Miguel Suganuma, né? A Cristina, atletas profissionais que passaram pelo nosso judô. E hoje, né? Porque o pessoal está falando nisso, você contou uma história bacana aí, muito linda, mas o judô de hoje, como é que está o judô da cidade hoje? Tem esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, Olha, né? a culpa... Envolvendo a questão social. Mas o judô, chamado esporte de alto rendimento, está acontecendo? Não. Não está acontecendo? Não. A culpa é sim da administração. Não deu continuidade. Na nossa época, a gente trabalhava junto, tinham grandes personalidades em cada modalidade esportiva. Sim. No dia que eu fui agraciado de comendador, encontramos o pessoal todo, foi excelente o encontro. Sim. Então eu não vejo ninguém hoje. Sabe? Vou falar do judô especificamente. A prefeitura fez um concurso público, isso foi em 2000, mais ou menos, contratou um professor. Ele faz um bom trabalho na prefeitura, só que ele não é adepto à competição. Entendi. Conversei com ele há 2 anos atrás, ele falou, Zeca, eu não gosto de mexer com política. Eu falei, olha, se você tiver interesse de seguir essa área de competição, lidar com política, me liga que eu te dou umas coordenadas. Ele não se interessou. Né? Então, hoje a prefeitura cede o espaço para alguns atletas. Né? Eles eram alunos da Cristina, mas eles não têm estrutura técnica de fundamento para se tocar o projeto. Então, a culpa... Está para inaugurar lá um espaço importante, né? Para as lutas marciais. Na nossa época, não tinha espaço e tinha trabalho. Hoje está cheio de espaço e não tem profissionais adequados. Então, a falha maior da prefeitura. Por exemplo, o pessoal, o Luiz, né, estava me colocando, eles vão fazer um festival em homenagem ao professor Suganuma. Suganuma não, desculpa. Morimasa, né? Sim. É que eu convivi com o Suganuma muitos anos. Fui no festival deles, do Sensei Kokitsu, tá? Daqui uns 3, 4 meses. Eu acho que tudo que tem no judô hoje em Guarulhos começou com a família Morimasa. Sabe? Eu fui um vetor que eu adoro competição. O Sensei Morimasa adorava competição. Ele deixava a gente na faixa um tempão, né? Para a gente ganhar competição. Aí chegava no torneio, o Robert, por exemplo, era faixa branca, ele não dava faixa, foi no torneio e bateu em faixa colorida. E com todo mundo ele fazia isso. Legal. O Carlão, eu fiquei sabendo que ficou 15 anos de faixa marrom. Você entendeu? Ele tinha esse perfil. Legal. Eu carreguei isso muito, muito forte, sabe? Então, alunos nossos na prefeitura, hoje a melhor academia de Guarulhos é outra geração. Surgiu lá do DEC, que é o 9 de julho. Tudo isso é muito, muito triste. Aí eu pedi um pedido para você. Você está em contato com o pessoal todo, de tentar esse evento que eles querem realizar, sem ser Morimasa, você canalizar com a Secretaria de Esporte, fazer um evento grande. Sim, tá aí, gente. Né? Tá aí. O que a gente sabe, o que a gente entende é o seguinte, gente, tudo tem começo, meio e fim. Né? Agora, quando se faz gestão, acho que o primeiro passo é ouvir aquelas pessoas que conhecem do assunto. Então, eu sempre falei aqui, né? Eu estou numa posição de um secretário, né, de esportes, e estou tendo contato lá com a secretaria, está lá o doutor Marcos Lisboa, é início de trabalho, a gente sabe disso, mas já falei com o senhor, né, secretário? Ouçam essas pessoas que têm essa vivência maravilhosa, já seria um grande ganho para a sua gestão, né?
de estar ouvindo essas pessoas que têm conhecimento, que vivenciaram tudo isso, né? Realmente ia ser de uma tremenda utilidade, né? Quando se pensa em gestão de um trabalho, viu, secretário? Então fica aqui. A gente sabe das dificuldades, né? Que infelizmente preocupa muito. Você vê, secretaria não tem professor, né? Eu já falo isso há quanto tempo aqui? Precisa fazer concurso, precisa trazer novos profissionais para que a coisa tenha continuidade. Mas o panorama é esse que o professor Zeca está retratando aqui, falta de mão de obra, né, para dar continuidade a tudo isso. Né? Que bom ter vocês aqui. Né? Eu perguntei o nome da sua esposa e dos seus filhos, mas fica à vontade. Sua esposa é a? Damares. A Damares e os Damares. filhos? Antônio, Ágata, Lawanda, Legal. Kevin e Ludmila. Olha aí. Tem um monte. Um abraço carinhoso aqui do Ulisses, aqui de toda a nossa produção. A família, né, gente? É a base de tudo. Não é isso? E você tem filhos aí te assistindo? Vamos? Tem meu filho Brandon, meu filho Heitor, Legal. minha esposa Adriana. Temos que falar da família, né, gente? Temos que falar da E família. tem os Morimassa que vão ver esse, Sim, opa, esse um vídeo abração, aí. né, a toda Morimassa. a família Morimasa aí que nos acompanha. Parabéns, né, por essa linda história narrada aqui, uma parte da história sendo narrada aqui no Câmara Esportiva. E o Zeca também tem 2 filhos lá, tem um casal de filhos, tem a Uma esposa. filha mora no Canadá. Isso. Só um adendo que o Robert falou lá na Flórida, né? Que eles dão muito ênfase à parte esportiva. Uma das minhas netas nasceu para ser atleta. Sim. O que ela é procurada nas modalidades, competir, ela competiu no sábado no handebol, a equipe dela era nova e perderam. Aí o técnico de uma equipe principal falou para minha filha, falou, olha, você podia levar sua filha para a minha equipe? Eu tenho um evento amanhã, quase perto lá de Quebec, né? Aí, tá bom, então vamos viajar 3 horas. E ela já entrou de titular na equipe de handebol. Pronto. É DNA. A sua filha que está no Canadá é A Bianca, a Bianca. Você tem seu filho? tem o Alexandre, O que trabalha Alexandre. aqui. Trabalhou com a gente um período aí na administração pública. E a esposa, né? Oh, ela é a minha... Quem é a esposa? A Maria Lúcia. Ela é, como que chama, minha... Como que chama? Eu tô alicerce. A seu braço locomotiva. direito. Ela que a locomotiva. Um beijão para todos os familiares aí dos nossos convidados, viu? Produção, vamos embora? Vamos embora. Gente, alguém quer ainda colocar mais alguma coisa que eu deixei escapar? Quero tê-los de novo aqui, viu, Zeca? Assim que for possível, vamos nos reunir de novo. Né? Isso é muito importante, né, gente? A gente está olhando o passado, né? Estudando o passado, olhando o passado, para praticar aqui no presente e transformar o nosso futuro, não é isso? Não é isso? Legal. Produção, obrigado aí, né? Pelo carinho, extrapolamos um pouco o tempo, mas o Câmara Esportiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos, se Deus assim o permitir, na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.